Olá, tudo bem com você? Estamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E seguimos na matéria do perdão. Então eu tenho algumas coisas aqui anotadas do que eu quero falar. Então o vídeo de hoje é uma continuação da matéria perdão. Vocês estão entendendo como o perdão ele é essencial, como ele é profundo, como ele carrega muitas etapas, e tudo isso é necessário para que realmente a gente viva uma vida abundante, uma vida livre, porque Cristo nos libertou, Ele morreu por mim e por você. Ontem foi Páscoa, e a Páscoa é esse o significado, é a cruz, é a morte de Cristo. Mas quais são os meus benefícios em relação a essa morte de cruz? Foi para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Foi para que a gente fosse liberto, livre nas nossas emoções, livre dos medos, livre da insegurança, livre do nosso passado, livre da ofensa. Então o perdão ele engloba muitas áreas da nossa vida e é uma decisão. E realmente tudo isso que eu tenho compartilhado com você aqui partiu de uma decisão. Eu tive um entendimento, o Senhor me trouxe consciência e aí era uma escolha minha. O que fazer com aquilo que eu havia descoberto? Ficar no mesmo lugar e morrer na minha dor? Prejudicar os meus filhos que não tinham culpa de nada? Viver um casamento raso por não ter perdoado os pais e querer buscar no meu esposo que ele fosse um pai e que me desse a atenção, o cuidado e o amor que eu não tive na minha infância. Isso não é justo. Não é justo com você, não é justo com a tua família, né? Então, para você viver uma vida abundante, para você viver uma vida livre, você vai ter que deixar para trás. E deixar para trás vai te dar trabalho, vai exigir de mim e de você uma constância, porque eu não perdoo, e quando aquela pessoa erra comigo novamente, eu saio desse lugar, eu não posso. E mais para frente, até vou anotar aqui, mais para frente eu vou te explicar como é que a gente sai desse lugar. E eu vou deixar aqui também do que eu tenho que falar de uma outra história do perdão. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Hoje eu quero contar mais uma etapa do perdão relacionado à minha mãe. Perdão é buscar a nossa verdadeira identidade, né? A nossa real identidade. Isso vai incluir algumas decisões, certo? Para viver o que eu nunca vivi, eu vou ter que fazer o que eu nunca fiz. Às vezes eu tô em atendimento aqui, olha só, eu tô sentada onde eu atendo, a câmera tá aqui, onde as minhas pacientes sentam. Então é como se você estivesse aqui sentada comigo conversando, tá? Se sinta aqui na minha sala, no ambiente acolhedor, onde você pode ser você, onde você pode colocar tudo para fora. Então, como que eu explico isso para elas, né? Que muitas vezes a gente está esperando para perdoar que a pessoa que errou com a gente, ela deu o primeiro passo. Ela vem até nós, ela venha e me peça perdão. Só que, minha linda, minha querida, minha amada, talvez isso não vá acontecer. E aí você vai ficar presa nesse lugar. Você vai ficar sem viver essa vida abundante que Cristo já nos concedeu. Você vai deixar de viver momentos felizes em família, de ser livre, de um casamento onde ele é teu amigo, teu companheiro, onde você é a mulher não a rixosa, mas a sábia que edifica o seu lar. Não, né? Você vai ver os teus filhos sofrendo por você negligenciar o teu papel de mãe, o teu marido sofrendo até nos negócios, porque você é abundância dentro do teu lar. E tudo que eles precisam é de uma mulher posicionada.
Eles não precisam que a gente vá trabalhar também, só isso, e ganhe dinheiro e é isso aqui, ó, tá aqui a minha parte. Não, eles precisam de uma mulher que seja apoio, auxiliadora. Não é a mulher capacho que está debaixo dos pés, não, é aquela auxiliadora que sempre tem uma palavra de vida, de esperança. Aquela que quando o marido chega em casa, ela já sabe só por olhar, quando os filhos chegam em casa, só por olhar para eles, ela já sabe que não tá bem. E aí ela é intencional, ela pega, ela vai pro seu lugar no Senhor e fala: Pai, me dá estratégia, o que tá acontecendo dentro da minha casa? Como que eu posso apaziguar? Como que, né, eu escutei muitas vezes isso, que a mulher, nós somos o termostato. O que o termostato ele faz? Ele controla, né, o ambiente. Então, a temperatura. Então, você, mulher, você é o termostato dentro da tua casa. Você sabe quando não tá bem, quando tá bem. Você sabe a hora. Você busca no Senhor a estratégia certa, as palavras certas, porque a palavra certa, no momento certo, ela gera vida. Agora, a palavra dura, ruim, má, no momento errado, ela pode causar morte. Então, vamos cuidar da nossa casa, do nosso coração, das nossas emoções. Então, por isso que primeiro precisamos fazer em nós, consertar em nós, cuidar de nós, resolver em nós, para depois sermos essa mulher, essa abundância dentro do nosso lar, porque uma mulher bem resolvida, ela não quer briga, ela não quer confusão, ela não quer ter a razão, ela não quer justiça própria, ela não se ofende. Uma mulher curada, ela é cura. E é isso que eu quero falar com você hoje. Então eu falei da minha mãe, eu falei no último vídeo, né, como eu entendi, né, como o Senhor ministrou no meu coração sobre as minhas dores lá da infância. E aí eu fui entendendo. Então, conforme a gente vai entendendo, vão acontecendo o quê? Camadas. Camadas vão sendo, né, como se a gente fosse uma cebola. Nossa identidade, a busca dessa identidade, são camadas. Então a gente precisa o quê? Ir buscar no Senhor. Né? Cada nível mais profundo em Deus, de entendimento, ele revela algo que precisa. Porque eu sempre falo que Deus ele só vai nos pedir algo que o nosso coração esteja preso. Amém? Então vamos lá. Então agora eu vou contar mais um momento que eu tive sobre a minha mãe. Então lá em 2022... Desculpa, 2021, né? Porque fazem 5 anos, fizeram 5 anos em março agora. Que foi todo aquele mover de Deus, né? Naquele lugar. Então, se passou, estávamos em 2025 já, 4 anos após isso, eu não sabia, mas o Senhor estava mexendo nas crenças, né? Porque é aquilo que eu falo, né? São as crenças. E o Senhor ele vai mexer com a gente conforme a nossa estrutura. Por exemplo, aqui cabe 500 ml de água. Vai resolver eu botar 1 litro aqui? Ele vai encher 500, mas os outros 500 vão se perder. Então, quando Jesus ele fala de um odre novo, precisa ser um odre novo para receber vinho novo, é isso. O Senhor está falando de uma mentalidade, de uma estrutura. Por quê? Porque conforme ele vai aumentando, expandindo essa estrutura, ele pode derramar mais. Por quê? Porque se ele quer derramar aqui 1 litro para mim, mas eu só tenho capacidade de entender meio litro, 500 ml, eu só vou entender isso, meu amor. Então Deus ele trabalha conforme as nossas estruturas vão sendo o quê? Desconstruídas. Estruturas na mente, fortalezas na mente. Porque, uma coisa eu vou te dizer, Deus ele não cumpre só protocolo com a gente, ele não bate cartão, Cassinar, eu vou lá fazer isso, se ela entender, amém, se ela não entender, tá tudo certo. Não, Deus trabalha no entendimento. Ele não quer que você faça nada sem entendimento, ele não quer que você dizime sem entendimento, que você busque as coisas do Senhor sem entendimento. Ele quer que você entenda, porque se você entender, você se move, você acessa, você vive o que Deus tem para você. Então vamos lá. Então, mexendo nisso, eu não sabia, mas Jesus estava mexendo mais uma estrutura. Era abril de 2025, faz 1 ano isso, eu amo, porque o Senhor trabalha muito com datas comigo.
Então, fazia um ano, né? Era abril de 2025. Eu já tinha recebido uma palavra de Deus de que eu iria começar a trabalhar, ter uma mentoria, eu ia, né, cuidar de mulheres, que eu teria um nome que não era um ministério, mas eu teria um nome, não era Sinara Boing, e que era para mim orar. Tudo isso eu recebi em profecias. E que era para mim orar porque o meu ministério, né, aquilo que Deus tinha na minha vida, o projeto que Deus tinha, teria nome e estava ligado ao meu cabelo. Olha que interessante. Quando eu recebi essa palavra ligada ao meu cabelo, eu fiquei meio assim. Mas logo em seguida eu entendi por quê. Por que ligado ao meu cabelo? Porque o meu cabelo começou a cura da minha identidade pelo meu cabelo. Então o meu cabelo era a minha dor. E no meu livro tem um capítulo exclusivo só sobre isso. E então eu fui buscando, eu tinha uma direção, eu tinha uma palavra e eu comecei a me mover em cima desta palavra. E é engraçado que as coisas de Deus, elas não nos trazem confusão, elas têm que encaixar uma coisa na outra. E você que tem que estar ligada nisso, não é os outros, é você. O que Deus tem falado contigo? O que queima no teu coração? Ou quais são as palavras que você já ouviu do Senhor? Então você tem que estar ligado nisso. Porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que vão te falar vem da parte do Senhor. Então você tem que estar ligada nisso. Cuidado com as emoções, porque as nossas emoções, eu era assim, eu agia tudo por emoção. Quando eu ia receber uma palavra de Deus, sabe o que eu fazia? Chorava. Não entendia nada, a pessoa saía. E você acha que Deus quer usar alguém para entregar algo para você não entender? Então, tá vendo como as nossas emoções influenciam até na nossa vida espiritual? Isso é muito sério. Então, estava em abril e aí eu já tinha recebido essas palavras, então eu estava procurando alguma coisa. Eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que aprender a fazer um curso como ser uma mentora, porque eu não sabia, era tudo novo para mim. E só que aquilo não tava me trazendo paz, porque eu achava muito pouco, muito raso. Então, eu queria alguém, né? Eu imaginei assim, não, eu tenho que ter alguém que seja meu mentor, que me ensine, que faça personalizado para mim. E, né, do Neida, apareceu um patrocinado da Mariá. Eu não conhecia a Mariá. E tudo isso foi acontecendo. E entrei naquele patrocinado, dei uma olhadinha no Instagram dela. E lá tinha, né, uma mensagem no Saiba Mais, de que você poderia agendar uma videochamada com a equipe dela. E assim eu fiz. Eu agendei uma videochamada com a... Porque eu falei assim, não me custa nada, né? Eu preciso saber valores para me programar. Eu não vi que estava sem microfone, então eu dei uma pausa aqui, coloquei o microfone para melhorar o som. Então, eu agendei essa videochamada com a equipe dela e fui entender qual era a proposta, se realmente fazia parte do que eu estava buscando. E aí naquela videochamada, eu lembro que era uma sexta-feira à noite, elas, né, me perguntaram qual era a minha história, porque ela faz o quê? Ela faz um trabalho em cima da tua história. Ela desenvolve produtos para você em cima da tua história. Ok. Então comecei a contar bem resumidamente a minha história e ela pediu até para gravar essa vídeo no Zoom, porque depois eles mostram para a própria mentora, para ela entender um pouquinho cada história. E aí, no final de tudo, ela explicou e eu fiquei maravilhada com toda a explicação. Eu falei, nossa, é tudo que eu preciso. É tudo o que é mais do que eu buscava. E aí ela foi, né, trabalhando os valores. Ah, Sinara, hoje seria tanto, e foi diminuindo. Quando ela falou o primeiro valor, eu nem imaginava o que estava acontecendo. Mas a minha mente já fez um X. Já travou tudo ali. Com a minha crença do dinheiro. Só que eu não sabia. Só que dentro de mim eu dizia assim, ó, por mim já podia parar ali. Olha só, como a gente desiste fácil, como as nossas crenças nos sabotam. Porque ali, sabe quando tu olhou para aquilo tudo e disse assim, não dá para mim, esse valor é impossível. E eu continuei escutando por educação. Aí ela foi diminuindo o valor, foi diminuindo, só que
Quando nós temos uma crença enraizada profundamente dentro de nós, vai ser difícil desconstruí-la. Então, o que o meu cérebro fez naquele momento? Ele não foi buscar o que era bom para mim, ele foi buscar o que era familiar. O que era familiar para Sinara? Não posso, não consigo, não sou boa, não é para mim, não tenho permissão, não tenho merecimento. Então tudo isso gritou ali e inconscientemente, porque eu não sabia que todas essas crenças dessa forma estavam dentro de mim. E eu, como o de costume, caí naquilo. Foi o que determinou eu não prestar mais atenção. O que é quando a gente não tem uma crença que nos domina? Eu poderia ter pensado, nossa, eu vou ouvir tudo, vou tentar falar com elas, ver se a gente consegue negociar, eu vou tentar pensar, o que eu posso fazer para conseguir pagar? Não, a crença ela já paralisa, ela não te deixa pensar para frente, ela não te deixa sonhar, ela não te deixa planejar. A crença ela corta na hora. E eu cortei na hora, né? Então, por educação, aí lá no final, então ela passou um valor até que poderia ser excessivo, mas para mim tudo não dava. Até que ela chegou num valor e eu falei assim, olha, eu vou falar com meu marido, né? Porque eu não faço nada sem falar com ele, isso é verdade. Só que naquela hora eu estava usando como uma desculpa, porque eu não ia falar com ele. Eu não ia dizer, amor, o que tu acha? Vamos fazer isso? O que a gente pode fazer para tentar? O que a gente pode economizar? Sabe aquela coisa? Não, para mim era já caso encerrado. E eu falei para ela, e ela queria que eu deixasse com ela um valor para garantir a vaga. Eu falei assim, meu amor, eu sou uma mulher madura, você também, eu vou falar com meu marido. Se for sim, na segunda-feira eu vou te ligar e te dizer sim. Se for não, eu vou entrar em contato contigo e vou dizer não também. Aí ela falou, não, ok, Sinara, tudo bem. Eu aceito, eu entendo. E eu falei, ok, então na segunda-feira a gente conversa. E aí eu falei para ela, na segunda-feira eu entraria em contato com ela. Ok. Meu marido chegou mais tarde e ele falou, amor, como é que foi a videochamada? Falei, não, amor, tranquilo, mas não é para agora. A gente não é pra gente agora. Olha, eu já cortando qualquer possibilidade. Tá vendo como é a gente? É a forma como eu penso. Não é as pessoas de fora. Não foi o preço, não foi o valor, não é nada disso. É dentro de nós. É aqui dentro coisas que eu não tô vendo, que eu não tô enxergando, que eu não tenho consciência, que estão dominando e governando as nossas decisões, comportamentos. Isso é uma crença enraizada. E aí o meu marido, ok, né? Porque eu é que sei das coisas, né? Eu falei, não, amor, não é para agora. E segui. Na segunda-feira, a primeira coisa, quando eu acordei, fui fazer as minhas coisas, eu falei, já vou mandar uma mensagem para ela, já encerrando isso e dizendo não nesse momento. E aí eu arrumei uma outra desculpa, que era uma verdade, mas que eu também já estava colocando como desculpa. No ano passado, eu iria novamente para Bethel, na Califórnia, né? Porque eu fazia a escola da Bethel, então a gente, uma vez por ano, tem uma imersão lá. E eu já estava pensando em comprar as passagens, né? E do nada, duas amigas minhas sentiram no coração, pessoas diferentes, aleatórias, mandaram no mesmo dia para mim 2 ofertas. Isso lá em fevereiro, de R$600 cada uma. E eu estava pensando em comprar as passagens em 10 vezes de 600. Quando eu recebi essas 2 ofertas, eu falei assim, eu não vou comprar as passagens, mesmo que eu tenha agora a condição de ir lá pegar o cartão e parcelar, mas eu pensei assim, eu não vou fazer. Por quê? Porque essas 2 ofertas que eu ganhei estavam me sinalizando algo que eu não estava entendendo ainda naquele momento. Mas como eu falo para vocês nos vídeos, a gente precisa ser obediente, precisa estar ligado naquilo que Deus está fazendo naquele momento. O que eu fiz? Eu falei, opa, em um dia o Senhor mandou 2 parcelas para mim, então Ele está querendo falar alguma coisa. Então na hora eu fiz uma oração e falei, Pai, eu vou deixar você ser Deus na minha vida mais uma vez. E eu quero experimentar o teu cuidado. Então eu não vou comprar as passagens agora, eu vou esperar, porque assim como o Senhor mandou
2, eu sei que o Senhor vai mandar as outras 8 que eu queria fazer para parcelar. Então, eu vou entender que o momento de comprar as passagens é quando eu tiver com 6 mil reais na minha conta. E eu tinha 1.200. Aí, nesse meio tempo, aconteceu a Mariá, que é isso que eu tô falando para vocês. E aí, na segunda-feira, eu mandei mensagem e ela falou assim, Sinara, a gente tem uma outra oportunidade, a gente pode fazer com menos encontros com a Mariá, assim assado, ela mandou um valor lá. Só que mesmo assim, sabe, eu não queria. E aí eu falei para ela assim, não, meu amor, obrigada, agora não é o momento, eu não consigo pagar a Mariá e mais a minha viagem, então eu vou deixar mais para frente. E aí tá, nisso eu tô me preparando para atender, atendi em casa ainda naquela época, e online. E aí eu recebi um vídeo no Instagram da Mariá. E aquele vídeo, eu falei, ela falou coisas para mim que eu fiquei impactada. Era Deus purinho falando na boca dela. Ela falou algo para mim, ela falou assim, que Deus não se agradava de quem atrasava os planos dele, que isso não era uma mentoria, mas era um legado e que tinha mulheres me esperando. Eu estou aqui resumindo. E foi muito, mas muito impactante. Emocionada, porque eu também tenho uma conexão muito forte com Deus. Meu trabalho também é muito conectado com Ele. E eu estava lendo sobre a sua reunião com a Juliana, né, o seu bate-papo com ela. E eu quero te dizer que eu estou aqui para te ajudar a construir o teu sonho. E fica atenta. Não é sonho, é chamado. Fica atenta, porque quando a gente prorroga os nossos chamados, Deus não se agrada. Né? E eu tenho trabalhado muito forte isso com algumas mulheres. Tem sido assim coisas muito extraordinárias de revelação mesmo. Então eu decidi tocou no meu coração, eu decidi te mandar essa mensagem. Vem para cá, eu quero te ajudar a construir esse império. Tem muitas mulheres esperando por ti. Isso é um legado, né? Chamado, legado e império. Não tem como a gente fugir. Como que Deus usou a Mariá? E na hora que eu escutei aquele áudio, aquele vídeo, eu comecei a chorar. Mas eu chorei e eu falei assim, tá, então eu não aguento mais isso. Eu falei para Deus, eu falei, pai, eu não aguento mais ter que parar tudo na minha vida por falta de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Se tudo que eu quero fazer precisa de dinheiro e nunca eu tenho dinheiro. Ele falou assim, pega papel e caneta. Gente do céu, como eu tava aqui, ó, peguei papel, caneta, ele falou, olha o que ele pediu. Ele fez um plano de negócio para mim. Ele não mudou o valor, do último valor que ela me passou, mas ele pegou e botou dentro daquilo que eram as minhas condições. Ele falou, 1.200 de entrada. Estão ligada? 1.200 de entrada. Era a minha única entrada. Era o único dinheiro que eu tinha guardado e era a minha semente. Era as sementes, a oferta que eu ganhei das meninas para a minha viagem. E aí ele falou, e faça mais 3 boletos. Então, 1.200 de entrada, mais 3 boletos. E bate uma foto e manda para elas. Se elas aceitarem, você aceita. Mas o Senhor já sabia que elas iam aceitar. E eu fiz, eu mandei. Bati a foto e mandei. Me senti encorajada naquele momento, senti algo novo dentro de mim, sabe? Sabe quando o teu pai diz assim, filha, vai que o pai paga para ti, vai que o pai, sabe? O pai dá para ela, aquela coisa gostosa. E aí eu mandei. E aí eu fui atender. Quando eu terminei o atendimento, tinha lá uma mensagem dizendo que elas aceitavam. Por quê? Porque nesse plano de negócio, o Senhor, ele diminuiu o valor da entrada e aumentou nos boletos. E por isso que eu mandei para elas, né, esse novo fluxo. E quando elas aceitaram, ela falou, então nós vamos gerar o contrato tal, e aí você faz o Pix do 1.200. Meninas, meu Deus. Eu levei 2 dias para conseguir fazer esse Pix. Por quê, Sinara? Estava com problema na conta? Não estava indo? Não. Para ver o tamanho do apego que eu estava nesses 1.200. Toda a minha segurança estava ali. Os meus sonhos estavam nesse... Então, olha só, os meus sonhos estavam ali. A minha esperança estava ali nesse 1.200. Sabe? Era o único valor que eu tinha para qualquer coisa que precisasse, né? Mas eu não queria mexer, mas no fundo de tudo, era o que eu estava com medo. De que
ali estava indo os meus sonhos. Aquele 1.200 representava que eu não ia mais poder ir para Bethel, que eu não ia mais conseguir, que eu não ia conseguir guardar, e que sempre quando eu tento guardar alguma coisa, sempre quando parece que vai mudar, o ciclo se repete. Lá tô eu de novo com a conta zerada. Muito louco isso, né? E aí eu mandei. Mas só que, olha que loucura, eu tava com tanto medo de fazer o Pix do 1.200, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Só que quando eu fiz, eu me senti aliviada. Existia um peso para dar, mas quando eu dei, eu perdi todo aquele peso. Eu fiquei simplesmente aliviada. Vocês estão entendendo que muitas vezes a gente está vivendo presa a algo e é uma mentira. E você só vai saber quando você soltar. O Senhor tinha me pedido, é isso aqui, Sinara, foi aceito. A hora de agir, a hora de fazer a minha parte, eu estava presa. Então talvez isso vai falar com você. O que você está deixando de viver? Porque na hora de agir, na hora de se posicionar, você está com medo. O que tem te prendido? Então, eu 2 dias depois, né, mandei o Pix. Mas no mesmo dia que eu recebi aquele vídeo da Maria, tudo, fiz todos os meus atendimentos, no final do dia, eu parei no meu cantinho, quietinha, sozinha, e eu fiz uma pergunta para Deus. Eu perguntei: Espírito Santo, qual é a mentira que eu estou acreditando em relação a dinheiro? E eu chorava, e eu fechei os meus olhos, eu botei um louvor, e eu chorava igual criança pequena. Você tem noção disso? Eu chorava como uma criança pequena. E aquilo doía demais em mim, doía demais em mim, doía demais, e eu chorava. E aí, eu vou pegar aqui, porque eu gosto de falar tudo como é. Ó, eu anotei nesse caderninho aqui. E aí, quando eu parei de chorar, me acalmei um pouco, eu anotei 28 de abril de 2025. Ali o Espírito Santo começou a revelar para mim qual era a mentira que eu estava acreditando ainda em relação a dinheiro. Eu ainda acredito na mentira de que não sou amada. Tudo isso por todas as vezes que minha mãe ia embora, não se importava com a gente, por todas as vezes que ela gritava com raiva, batia na gente e brigava com meu pai. Eu acredito na mentira que não sou importante, porque ela não levava a gente para passear, não conversava com a gente, não dizia que me amava e sempre fazia. Aí agora eu vou dar um parênteses aqui. Não, eu vou continuar e depois eu vou explicar o que isso significa. Sempre fazia escova no meu cabelo com raiva, gritando, xingando. Sempre me sentia invalidada. Eu comecei a dar nome aos meus sentimentos. Eu me senti desrespeitada todas as vezes que eu estava sentada na mesa. Olha isso, gente. Comendo. E ela, a minha mãe, começava a fumar. Eu sentia nojo e até parava de comer. Eu odiava ter que lavar a louça e tirar o cigarro dela de dentro do prato. Eu sentia medo, vergonha com todas as brigas e atos dela de desequilíbrio. Uau! Forte, né? Então, deixa eu contar um pouquinho. Como eu disse para vocês, né, no último vídeo, tudo começa lá na nossa infância. Isso aqui, Deus estava trazendo à tona. Tudo que estava dentro de mim, eu achando que era dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre emoções. E era sobre isso aqui que o Senhor estava mexendo. Então eu já tinha passado pela infância, pré-adolescência, e agora o Senhor me levou para a idade de 16 anos, porque isso aqui aconteceu da minha mãe ali, da escova, me batia, eram com 16 anos. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu acho que eu expliquei isso no outro vídeo, né? De que eu tinha um cabelo muito crespo e a mãe, na hora, né? Tava na menopausa, na hora de escovar meu cabelo, assim, ela ficava muito nervosa, ela suava, aquele secador quente, o cabelo que não ajudava. Então ela me xingava, batia com a escova na minha cabeça. E ali eu fui me sentindo sempre um incômodo, porque eu achava que sempre eu que deixava minha mãe assim. Então, eu cresci acreditando que eu era um incômodo para tudo. E que uma pessoa que ela acha que ela é um incômodo, você acha que ela tem valor? Você acha que ela se sente importante? Claro que não. Então, o que aconteceu? A minha mãe, ela fumava, era a única pessoa que fumava na minha casa era a minha mãe.
E eu lembro que ela tinha o costume de fumar, depois que almoçava, sentava na mesa e fumava. Só que eu já tinha falado para ela que, ai mãe, não fuma aqui porque eu tô comendo. E só que ela não dava muita bola para isso, né? A gente era criança e a mãe não dava muita bola. E ela sentava na mesa, olha o que eu fui lembrar. Eu senti, gente, por isso que a neurociência ela já explica, né, que o cérebro muitas vezes ele vai bloquear um trauma, uma dor, por quê? Porque toda vez que eu lembro eu revivo, ok? Então naquele momento que Deus estava trazendo uma cura, eu estava revivendo. Então quando eu estou lembrando de algo, eu estou revivendo. Então eu revivi tudo aquilo. A minha garganta, eu chegava a travar a comida aqui. Eu não conseguia nem engolir do nojo, eu parava de comer na hora. E aí aquela criança pensava o quê? A minha mãe não dá bola para mim, ela não se importa que eu não vou comer, que eu não vou conseguir comer. Ela não me respeitava, como eu falei, eu não me sentia respeitada, invalidada, eu me sentia desrespeitada e invalidada. E eu lembro que aí depois eu tinha que lavar a louça, gente, eu tinha tanto nojo, porque ela, além de fumar na mesa, ela usava o prato como o cinzeiro. Gente do céu, terrível. E até hoje, assim, eu tenho nojo de cigarro, nojo, não posso nem, sabe? E aí o que aconteceu? Aquilo tudo veio à tona. Deus, quando Ele quer curar, Ele vai fazer isso vir à tona. E eu achando que era dinheiro. E olha ali, porque dinheiro, ele é emocional. Até tem um livro, eu não tô com ele aqui, tá com uma amiga, mas eu quero indicar ele para vocês, se chama Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet, né? Ele é um cara fora de série, cristão, né? Ele tem uma linguagem muito maravilhosa de falar, né? Sobre crenças, sobre Deus, sobre inteligência emocional. Então, se você não conhece, siga ele aí, que você vai aprender muita coisa. Ele tem um café com destino todas as manhãs. Meu Deus, você aprende. Então, assim, eu falo, tem muito conteúdo gratuito, maravilhoso, e que se você, né, buscar a tua cura, buscar a autoajuda, buscar o autoconhecimento e mais essas ferramentas, nossa, você vai, eu falo, né, que conhecimento liberta, o autoconhecimento te faz voar. Então naquela hora Deus estava me mostrando tudo isso, e eu comecei a chorar muito, e Deus falou, filha, hoje eu vou te ensinar uma ferramenta que você vai usar primeiro na tua vida e depois você vai ajudar muitas mulheres, e essa ferramenta vai para o teu livro. Porque eu estou te ensinando a denunciar os sentimentos que estão aqui dentro. Porque quando eu não denuncio, ele continua tendo força dentro de mim e me sabotando nas minhas decisões. Então eu achando que era dinheiro, 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 e na verdade eram coisas da minha infância. Eram vozes da minha infância, gritos, dores, traumas da infância querendo todo o tempo influenciar nas minhas decisões. Vai ser sempre assim, tá? E vai ser sempre assim. Se a gente não entender, se a gente não ressignificar, vai ser sempre assim. Porque é como se a gente lutasse com algo que a gente não conhece, um desconhecido. E a gente achando que o inimigo é esse, mas o inimigo na verdade é isso aqui. Deu pra entender, né? Então, meus amores, ali eu comecei com a Maria e a gente teve a primeira videochamada. Depois eu descobri, ela era de Floripa, a 200 quilômetros da minha cidade. Ela foi reitora de faculdade, professora, tem uma história linda. A história dela saiu até, né, no Jornal Nacional, porque ela adotou, acho que 3 ou 4 meninas, irmãs de uma família. Então, assim, ela tem uma história linda, ela tem um histórico lindo de realmente ajudar pessoas. E a Maria foi a que Deus usou naquele momento para me despertar. Foi uma videochamada com ela, eu tinha outras, né, lógico, mas uma me despertou. E ali eu comecei. Eu fiz meu primeiro workshop, tudo em 2025. Meu primeiro workshop, comecei a dar a minha primeira palestra em empresa. Eu montei minha primeira turma de mentoria, chamada Identidades Marcadas. Que essa aqui é a logo, ó, essa árvore linda aqui. Aqui é tudo digital. Lembra que eu falei, o teu ministério está ligado ao teu cabelo? Então aqui, né? Depois eu vou contar toda a história dessa identidade, como nasceu, e que agora também, né? Ela tá com novidade. Ela ali você viu, ela não tem raiz, né? A gente passou por uma transição e agora ela tem raiz. Tudo isso eu vou explicar para vocês nos vídeos para que vocês entendam.
Então, meus amores, no vídeo de hoje, talvez já deu 34 minutos, ele vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu quero finalizar isso. E aí eu peguei o Senhor, né, me ajudou a colocar nome aos meus sentimentos, e aí o Senhor falou assim, essa ferramenta, você também vai ajudar pessoas que acreditam que não podem liberar perdão ou perdoar pessoas que já morreram. Porque o perdão nunca é sobre quem foi, é sobre quem fica. E nesse caso, a minha mãe já tinha falecido, né? Minha mãe faleceu em 2016, isso era em 2025, gente. E eu já tinha passado pelo processo de cura, de perdão, tá vendo? Sempre tem alguma coisa para resolver e o Senhor vai nos levar até aquilo virar uma cura de verdade, até aquela área ter sido resolvida. Só que a minha dor da infância ainda estava determinando uma área da minha vida, a financeira. E nunca foi sobre dinheiro, sobre como eu penso, sobre mentalidade, sobre o que eu acredito, é sobre identidade. Aí o Senhor falou assim, abre uma foto da tua mãe. E eu abri uma foto que naquela mesma semana tinha vindo uma lembrança e ele falou, amplia. Porque o Senhor tem algo com um olhar comigo, assim, então eu abri aquela foto, eu olhei para ela e eu olhei os olhos da minha mãe e eu pude sentir toda a dor que ela carregou. E eu chorei muito com aquilo. E aí o Senhor falou assim, filha, agora eu quero que você perdoe novamente a sua mãe, mas agora de uma forma diferente. Agora você vai denunciar os sentimentos. Você vai falar o que doía, processando a dor. Então eu comecei, mãe, eu te perdoo por não ter me sentindo amada, por todas as vezes que a mãe foi embora, por todas as vezes que eu acreditava que a mãe não se importava comigo, por todas as vezes que a mãe gritava com raiva, por todas as vezes que você bateu com a escova na minha cabeça, por todas as vezes que eu me senti invalidada, desrespeitada, não amada. E ali eu fui denunciando. E eu te perdoo, mãe. E eu chorava como criança e no final daquilo tudo, eu agradeci a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele trouxe à tona, por toda a verdade que liberta. E ali eu vivi um momento muito especial. E eu posso dizer para você que ali foi o divisor de águas, ali foi o desbloquear. Foi um desbloqueio. Eu fui liberta na área financeira a partir daquela ferramenta. E que eu ainda vou falar com vocês mais vezes aqui, vou explicar mais vezes. E foi assim, a coisa mais maravilhosa que eu pude fazer na minha vida. E eu aprendi ali um princípio de denunciar os sentimentos. Nós precisamos colocar para fora, porque toda vez que eu denuncio, que eu coloco para fora, eu estou dizendo para o céu, entra nessa minha fraqueza e cura as minhas dores, cura, Pai. E assim, lembra que eu perguntei, Espírito Santo, qual é a mentira que eu estou acreditando em relação a dinheiro? E eu quero te encorajar e te ensinar isso. Faça perguntas para o Espírito Santo. Aquilo que você está começando a identificar na tua vida que não é certo, que não está legal, que você acredita que não é isso, pergunte para o Espírito Santo. Qual é a mentira que eu estou acreditando em relação a casamento, a criação de filhos, a minha capacidade, a Deus, ao Espírito Santo? Você tem que fazer perguntas para Ele. Faça perguntas, seja paciente e aguarde, porque Ele vai te revelar. Então, meus amores, ali destravou tudo. E eu estou hoje dentro da minha sala, falando para vocês sobre um testemunho que me fez chegar aqui hoje, nessa sala, porque eu também não tinha coragem, eu tinha medo também de sair de dentro da minha casa, me comprometer com um aluguel mensal e tudo isso. Mas o Senhor estava o quê? Ampliando as minhas tendas, esticando, e tudo isso não vai ser um lugar de conforto, isso vai gerar desconforto. Então eu quero te abençoar com essa palavra, eu quero que você faça isso, pega papel, pega caneta e pergunte para o Espírito Santo, qual é a mentira que eu estou acreditando em relação à minha identidade, em relação à minha capacidade, em relação à minha filiação, em relação a dinheiro. Pergunte para Ele e eu tenho certeza que Ele vai te direcionar. Que Deus te abençoe, que você possa encontrar todas as tuas respostas na tua busca com Deus, na busca do autoconhecimento. E amanhã nós nos encontramos novamente para mais um episódio. É tempo de florescer e eu te espero amanhã.